Então vamos começar. Olha, quem tiver com a Bíblia aí, nós vamos ler na Bíblia em Mateus, capítulo 2. O que está escrito? A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dia dos reis Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Isso era algo bem longe, sabe? Do Oriente a Jerusalém. A gente não tem muita noção de espaço, mas era longe. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-as a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Assim eles acharam, né? De fato, Jesus. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. A fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. A matança dos inocentes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos
e inconsolável, porque não mais existem. A volta do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Essa foi a leitura do capítulo 2. Gente, tá tudo bem aí mesmo? Eu não tô vendo um comentário aqui, eu não tô vendo uma pessoa sequer entrar, eu tô achando que meus comentários estão paralisados. Estranho, né? Eu estou achando que aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada não, é cisma minha. Porque não tava aparecendo nada aqui, eu fiquei pensando assim, gente, será que tá certo? Eu não vi, não apareceu aqui nem quem entrou, nada, não deu nem pra falar bom dia. Pensei assim, se o povo... Ah, tá parado mesmo, então. Eu acho que deve ter travado aí, mas assim, tá dando pra me ouvir de boa? Tá dando pra ouvir de boa? Ah, não, tranquilo. Esse comentário agora eu tô vendo, mas antes eu não tava vendo nada, gente. Por isso que eu fiquei pensando, eu falei, uai, será que travou alguma coisa do tipo? Não apareceu comentários pra mim antes, nem assim, vocês entrando, nada nesse sentido. É por isso que eu achei estranho. Olha aí. Eu já mandei vários. Tranquilo. Não, então tá. Então vamos continuar aqui agora. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Vocês viram que história bacana é essa? Quantos de vocês já não ouviram essa história? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram essa história, né? Nasceu Jesus. É uma história muito conhecida, é uma história muito remetida aos tempos de Natal, principalmente, né? Só que o que acontece? Essa história, ela nos revela muito mais. Ela nos revela simplesmente... Ah, é? Pra vocês também não tá aparecendo nos comentários, que doido. Deve ser alguma coisa aqui do Instagram mesmo. Bugou o Instagram. Não tem nada não. Bora, vamos continuar, sem comentário mesmo. Aí vocês apertam o avião que eu sei que vocês estão aí. Pronto. O avião não, gente. Nosso coração. Tô ficando maluquinha. Tá. Então vamos agora aqui as interpretações da palavra. Olha que interessante. Como que vocês perceberam aqui o que está nos ensinando essa passagem, né? É uma linda história assim. E o que ela nos explica? Ela nos ensina muitas coisas que a gente às vezes passa despercebido em relação à visita dos magos. Mas antes de falar sobre isso, gente, eu quero dar uma dica para vocês, porque eu falei assim, gente, nada é por acaso, né? Eu tenho uma curiosidade muito grande, não sei se é uma curiosidade de vocês também, de saber se existe alguma relação dos astros com a nossa vida, sabe? Eu fico pensando, será que tem alguma relação dos astros com as nossas vidas? Eu questiono isso, eu já até mandei mensagens para o Rainer Hitler para responder algo nesse sentido, mas ele nunca deu certo dele responder essa, pelo menos. E aí, né, é uma curiosidade minha, porque eu penso assim, para que Deus ia fazer Júpiter, Vênus, Saturno, Netuno, para que esses planetas todos se eles não tiverem algum sentido para a nossa vida?
Para que tanta coisa, né? Para que tanta estrela, para que o Sol, a Lua, a gente entende a função deles. Mas e os outros planetas? E os outros cometas? Vocês já se pegaram perguntando sobre isso? As estrelas, as galáxias, eu às vezes me questiono sobre isso aí. Tá, mas onde você quer chegar, Lorena? Eu tenho essa curiosidade e até porque eu já ouvi falar sobre a relação. Vocês já perceberam a relação que a Lua tem? A Lua, ela tem uma relação com as marés, a Lua tem uma relação com a mulher quando ela vai parir. Se a mulher estiver perto de ganhar neném, tiver mudança de lua, até mesmo nos animais, no campo, tem esse tipo de relação. É mais propício que aquela mulher venha a ter um filho pela força da lua cheia. Então tem essas paradas, sabe? Tá, Lorena, mas eu não tô entendendo. O que você vai dizer pra gente? Que hoje a gente vai falar sobre signos, sobre astrologia? Bom, ainda não, espera aí, que eu estou aprendendo a fazer o loop. Eu assisti um filme esse final de semana mais meu esposo e eu gostei muito do filme. Eu tava lendo a crítica dele antes de começar aqui o nosso estudo hoje e a crítica dele não é nada assim, é como se não fosse um filme tão bom. Ele é um filme baseado em livro, mas eu particularmente gostei bastante do filme, né? Eu não li o livro. O filme está no Netflix e chama A Torre Negra. Não sei se vocês já assistiram. E o que acontece, gente? Quando eu assisti esse filme, eu fiquei o tempo inteiro fazendo relação daquela história com a Bíblia. Nossa, na minha mente, eu fui viajando, porque eu fui lembrando das histórias da Bíblia. Então, assim, eu quase que produzi um outro filme dentro daquele filme, na minha mente, sabe? Ele me fez vagar bastante, ele me fez viajar bastante. E eu fui ler a crítica aqui do filme, e ela fala, a pessoa que fez essa crítica achou que o filme deixa muito disperso, tem mesmo cicatriz da cesárea, foi na mudança da lua, tá vendo? E aí a menina comentou assim, é um filme que te deixa com um cenário muito em aberto, que te deixa com um cenário muito... Não dá pra entender muito bem as coisas. E eu pensei, não dá pra entender muito bem se você não tiver antenado. Eu também acho que tem alguma coisa a ver, os astros com a Terra, deve ter alguma explicação nesse sentido, sempre me gerou essa curiosidade. Aí o que acontece? Esse filme, vocês se tiverem oportunidade, vão assistir. Mas eu achei muito interessante porque lá nesse filme tem uma pessoa que persegue todas as crianças. E aqui na Bíblia a gente vai ver que Herodes agora, e eu fiz esse paralelo na minha mente na hora, sabe? Eu falei, amor... Herodes sabia que Jesus estava vindo e mandou matar todos os meninos, achando que assim ele eliminaria também Jesus, né? Porque ele estava com receio de perder o trono dele, o reinado dele. E aí, o que acontece? Eu fui e falei assim, amor, que lugar mesmo que tá essa passagem? Gente, eu assisti o filme no domingo e hoje a gente tá estudando essa passagem. Eu só queria falar assim pra vocês, nada é por acaso. Ontem eu fiz uma pergunta pro Rainer Hitler sobre os astros e hoje aqui eu tenho uma resposta sobre os astros, de certa forma. E aqui eu tenho uma resposta sobre a passagem que eu estava abrindo um conhecimento essa semana também. Então, assim, é muito interessante como a resposta vem. Se você estiver encontrando a verdade de Deus para a sua vida, Ele vai se revelar. E é só através da palavra? Não é só através da palavra. E esse estudo aqui de hoje, ele vai nos mostrar o tanto que isso é interessante. Se vocês tiverem a oportunidade, lê A Torre Negra e me fala se você... lê. Tem um livro também. Mas assista o filme A Torre Negra e me fala se vocês não vão ver muitos relatos parecidos com a Bíblia ou se foi viagem só da minha parte. Porque, gente, muitas dessas histórias cabulosas que existem em filmes não tem jeito. Eu começo a ver e penso, tiraram lá da Bíblia. Sério, a fonte de tudo. Se você quiser escrever um livro, vai ler a Bíblia que você vai ter muita inspiração para escrever seu livro. Tá, Lorena, mas vamos lá? De onde você tá tirando essa... Ai, gente, eu vou tirar isso aqui da minha mão. Eu pus um remedinho aqui pra ver se melhora, porque tá doendo um pouco minha mão, de tanto digitar, vocês acreditam? Tá, vamos aqui então falar um pouco sobre os magos. Foram os magos que acabaram andando e indo ao encontro de Jesus, né? E como se deu isso? Os magos
De onde eles saíram? Sua origem foi de um lugar longe. Eles saíram de muito longe. Eles saíram do Oriente e foram para Jerusalém à busca daquela estrela. Eles viram uma estrela cruzando o Oriente e eles foram até Jerusalém para adorar aquele que era, eles até mencionam, o rei dos judeus. Quando esses magos chegam lá e falam, em Jerusalém, e fala para Herodes, que era o rei até então, viemos aqui, saímos do Oriente porque vimos uma estrela e viemos aqui em Jerusalém para adorar o rei dos judeus. Como que você fala para um rei que você foi para a cidade dele para adorar outro rei? Na hora que Herodes ouviu isso, ele ficou indignado e ele pensou, gente, se esse povo se escambou, vamos assim dizer, lá do Oriente, veio até aqui para poder adorar esse Deus. Olá, Geusilva. Tudo bem, Leandro? Bom dia, gente. Causou em Herodes tamanha aflição, tamanho temor dele perder o seu reinado. E aí, o que ele fez? Convocou os profetas, convocou os escribas, convocou os anciões, que era para eles passarem para ele todas as profecias, todas as revelações que existiam na Bíblia, no Antigo Testamento, para ver se de fato aquela profecia estava se cumprindo, para ter uma noção exata de onde esse menino ia surgir. Mas detalhe, aqui fala que esses magos, então, eles saíram de um lugar longe. A sua atividade, o que vocês acham que esses magos eram? Eles seguiram uma estrela. Foi do nada que eles olharam para aquela estrela e resolveram seguir aquela estrela? Não foi do nada, porque ao que tudo indica, esses magos aqui, na verdade, na minha Bíblia fala que eles são estudiosos das estrelas. Mas quem são os estudiosos das estrelas? Os astrólogos. Estudam os astros, estudam o céu, estudam os planetas, estudam os cometas. Então, os 3 reis magos, que na verdade eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas o professor Luiz Saião falou que eles eram astrólogos. Eles estudavam essa ciência que muitas das vezes é tida por oculta, por ocultismo, por misticismo. Mas Jesus se revelou através de um astro. Jesus se revelou através de uma estrela no céu. Aliás, não é nem que ele se revelou, ele se deu por saber que estava que ia nascer, né? Ele deu um sinal de revelação do seu nascimento para aqueles homens que estudavam os astros. Então, eu acabei de encontrar na Bíblia um sinal de que existia naquela época um estudo já da astrologia, que o próprio Cristo se revelou através de um astro para tomarem conhecimento do seu nascimento. Então não está de toda equivocada essa ideia dos sinais. Sabe que antigamente o pessoal plantava de acordo com a lua, sabia a época que ia chover de acordo com os sinais dos céus. Então as pessoas antigas, elas tinham muito isso, muito esse olhar de interpretação dos sinais do céu. Hoje nós já não temos. Mas isso não é uma coisa que as igrejas não exploram, é uma coisa que as igrejas veem até como um viés negativo de você querer explorar astros e tudo mais, mas que eu fiquei curiosa com isso aqui, eu fiquei. Então qual que era a atividade desses magos? Eles eram estudiosos das estrelas. Ai, eu fiquei com calor. Eles eram astrólogos, ao que tudo indica. Deixa eu tirar essa luz de frio aqui, gente. E o que eles descobriram? Descobriram essa estrela de Jacó, essa estrela que revelou a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo. E eles vieram para Jerusalém, saíram do Oriente e vieram para Jerusalém. Para quê? Para ver o rei dos judeus. E esse povo aqui, eles eram judeus? Esses magos? Não, eles vieram do Oriente. Então, para vocês verem, Deus foi revelando a esse povo escolhido, a essa nação de Israel, muito tempo. Deus se revelando, mandando profecias se cumprindo e tarará. E quem que ficou atento à vinda de Deus? Não foi o próprio povo judeu,
Foram os reis magos que estavam lá no Oriente, que nem sequer ter, por exemplo, esse contato tão imediato com a palavra de Deus, com as revelações de Deus, eles tinham. Para você ver que santo de casa não faz milagre mesmo, né? Não foram os próprios judeus que queriam, de fato, ver a presença de Cristo ali, Cristo nascendo. Foi uma pessoa que saiu de outra terra, um estrangeiro, que foi ao encontro do nascimento de Cristo. Então, eles queriam ver o rei. E quais foram as suas dificuldades? No Nordeste, no interior, as pessoas mais idosas sabem quando vai chover, olhando para o céu no dia anterior. Ué, ontem, eu, minha mãe e a minha irmã. Não é coisa de doido, né? Mas eu, minha mãe e minha irmã, quando a gente sente muito calor, é incrível. A gente fica com calor assim, sufocante. Você pode ter certeza que vai chover. E a minha mãe ontem me falou assim, minha filha, mas eu tô com aquele calor de quando vai chover. Eu também tenho essa sensação. Chega a dar uma angústia. Então, assim, o corpo a gente também sente, passa alguns sinais. É só você ter uma certa sensibilidade. Eu acredito que há mais coisas entre os céus e a terra que possa explicar a nossa vã sabedoria, não é? Shakespeare também já dizia, ele me copiou. Mas então, gente, continuando aqui, o que aconteceu? Esses magos, para irem até Jerusalém, eles encontraram muita dificuldade. Eles ficaram desorientados. Não foi uma caminhada simplesinha, sabe? Mas eles finalmente encontraram com o rei. E eles tiveram o quê? Uma fé infantil. Fala se não foi uma fé infantil. Porque você acreditar que no brilho de uma estrela você vai encontrar alguma coisa. É igual você acreditar que no final do arco-íris tem um pote de ouro. Foi bem isso que aqueles magos fizeram. Eles acreditaram naquela estrela. Aqueles magos acreditaram naquele estudo que eles faziam das estrelas, dos astros. Mas eles tiveram essa fé de criança. Eles tiveram esse acreditar. E foram atrás e acharam o rei. Aí, o que mais que a Bíblia nos fala? Eles foram de que forma? Eles foram com grande humildade, eles foram com grande honra. Minha sogra, o joelho dela dói, aí ela garante, vai chover. Olha aí, tá vendo? Minha mãe tem um joelho que dá sinal de chuva. Olha aí, que doido, gente. Não, e será que eu tenho o que dá sinal de chuva? Deve ser minha coluna, porque não tava doendo, tinha dias e ontem começou a doer. Ai, cada uma, né? Mas enfim, existem muitas coisas assim que a gente às vezes não entende, mas que são sabedoria, são sinais, é porque a gente não fica tão atento, mas certeza que Deus nos dá muitos sinais. Aí vamos continuar aqui porque tem muita coisa hoje, gente. O que aconteceu? Esses magos, então, eles se mostraram com grande humildade, com grande honra, e eles apresentaram também com gratidão prática. Por quê? Eles trouxeram para o nascimento de Jesus oferta, trouxeram o melhor daquilo que eles tinham, que era o ouro, que é símbolo da riqueza, o incenso, que é símbolo da adoração, e a mirra, que ela era usada no sepultamento. Aqui já fica um mistério de que eles já trouxeram a mirra, como se tivesse no fundo, aquela revelação da futura morte de Cristo, sabe? Que ia ser uma coisa muito rápida. É muito doido. Se você for analisar, existe aqui o símbolo da riqueza, da adoração e da morte, do sepultamento, da ressurreição, nessas ofertas que foram apresentadas pelos magos. Então, na minha opinião, esses magos, eles eram adivinhas. Eles não eram nem só astrólogos, eles eram os adivinhas mesmo. Tá, e o que essa história de Natal nos ensina? Porque isso aqui é a história de Natal, né, gente? Essa aqui é a verdadeira história de Natal. Que Deus, ele fala de diversas formas. Nós temos a pior das concepções. Nós não, porque nós que estamos aqui juntos e unidos e misturados, já viemos de uma caminhada de estudo que nós já temos sim a sabedoria e o entendimento de que Deus não está lá dentro de uma igreja. Deus, ele se revela de várias formas. Qual que é a forma com que Deus nos fala?
Gente, vocês falando de joelho, desde ontem minha filha tá sentindo o joelho doendo. Credo, será que era sinal de chuva, né? Porque choveu aqui. Tá, Deus fala, gente, de diversas formas aos homens. E aqui nessa palavra em específico, ele fala aos sábios por meio de uma estrela. Tá vendo? Deus se revelou aqui através de uma estrela aos magos, que seja tido por sábios, que seja tido por adivinhadores, que seja tido por astrólogos, mas o fato é que Deus se revelou através de uma estrela. Então, às vezes a gente fica pensando, mas Deus não fala comigo. Falar não é só falado aqui, palavras. Existem gestos, existem sinais, existem revelações que você só verá se estiver atento para recebê-las. Aqui os sábios, então, ouviram a Deus, ouviram a fala de Deus através de uma estrela. Os pastores, por meio de anjos. Quantas revelações no decorrer da história bíblica os pastores não tiveram através de anjos? A Simeão, pelo Espírito Santo. Simeão teve uma revelação pelo Espírito Santo. Quantas vezes aqui, só nesse texto, José não teve revelação de Deus através de sonhos? Então, às vezes, a gente fica esperando Deus nos falar com uma voz audível. Bom dia, Alane, tudo bem? A gente fica esperando Deus nos falar com uma voz audível. E não! Deus pode nos falar através de uma estrela. Deus pode nos falar através de um filme, igual eu achei que nada é por acaso. Eu vejo um filme, na mesma semana eu tô vendo uma palavra que me remete àquilo do filme. Então, assim, não é por acaso, é o Espírito Santo te trazendo lucidez, é o Espírito Santo te trazendo revelação. E o sonho te revela algo que você está buscando. Então, quando você pede uma orientação de Deus, você tem que ficar atento a todo e qualquer sinal. Mas também não é reduzir os sinais de Deus, mas ficar atento, pedir ao Espírito Santo para te dar essa lucidez. O que você acha de sonho onde pessoas desconhecidas avisam para a pessoa que está sonhando para ele ter cuidado onde ele passa? Gente, eu penso o seguinte, tem sonhos, igual eu, Lorena. Eu sonho muito. E principalmente eu sonho muito se eu tiver visto um filme, por exemplo. Igual eu vi um filme, eu vou sonhar muita coisa relacionada àquilo. A gente tem que ter essa direção, a gente tem que pedir para Deus esse direcionamento do Espírito Santo para a gente entender se aquele sonho é resposta de Deus ou não. Porque aí você tem que analisar, porque às vezes o sonho é lixo, às vezes o sonho é lixo mental. Você passou por aquilo no dia ou você pensou naquilo uma semana antes, pode acontecer daquilo voltar. Se você for analisar, você vai perceber que era algo que você estava preocupado, se era algo que você já estava pensando. Então, se for algo nesse contexto, pode ser sim apenas uma revelação do seu inconsciente, daquilo que ficou depositado já lá mesmo no seu inconsciente. E aí você sonhou. Mas se for algo que você está pedindo para Deus, uma revelação, algo nesse sentido, e depois, tipo, você entregando para Deus e esquecendo daquilo, você tem um sonho, eu diria para você ter um certo cuidado. E até mesmo para você pedir para Deus mais revelação a esse sentido. Mas não ficar assim, mistificando as coisas, sabe? Colocando como se aquilo tivesse poder, porque às vezes a gente sonha um sonho ruim, e nem por isso quer dizer que uma coisa ruim vai acontecer. Mas quando a gente sonha alguma coisa ruim, é bom a gente repreender. É bom a gente falar, Deus, eu não aceito. Mas eu já tive sonho ruim, que eu pensei assim, que coisa mais nada a ver, e aconteceu. Sabe? Era um sinal, mas eu só fui entender depois que a situação aconteceu. Então a gente tem que ficar atento. Olha, um sonho que eu tive uma vez e que aconteceu. Eu sonhei que o meu avô tinha morrido, só que ele já estava doente já tinha alguns dias, então aquilo pra mim era quase que natural, ia acontecer uma hora mesmo, só que ele morreu no outro dia, e eu tinha sonhado naquela noite, então assim, foi, né, na hora que me contaram eu comecei a rir, porque eu pensei, nossa, eu tinha sonhado, e eu tenho esse defeito de rir em circunstâncias de nervoso, muito nervoso eu começo a rir. Alanes, e minha filha Lorena, minha princesa que ama o Senhor.
Ah, tá. É a sua filha, né? Agora eu entendi. Meu marido sonhou, teve uma revelação que o amigo dele ia morrer, mostrou o local e a roupa, só que meu esposo pensou que era só um sonho, passou 3 ou 5 dias, ele morreu no mesmo local e a mesma roupa. Então, gente, acontece muito. Olha, a nossa live tá indo para outro lado, mas se não der tempo, depois amanhã eu continuo, tá? Não tem problema não, porque assim, é bom a gente ter esse momento de interação. O que acontece? A minha avó, por exemplo, ela tem muitos sonhos assim, de revelação, sabe? Nossa, por isso que eu não consigo relativizar, achar que é bobeira. Minha avó, ela é tão engraçada que ela tem sonho que é de revelação, ela tem sonho que é de jogo. Ela fala assim, não, esse sonho eu tenho que jogar, esse sonho é de dinheiro, ela fala desse jeito. Ah, é muito engraçado. Só que assim, tem sim sonhos de revelação. Olha só, uma coisa que me aconteceu um dia. Eu sonhei que o meu coração não ia aguentar. É um sonho muito esquisito. E no sonho, eu só ouvi assim uma voz me falando, seu coração não vai aguentar. Eu pensei, ué, mas não tem problema de coração nem nada, né? Isso é coisa doida, esse sonho. Nada a ver esse sonho. E aconteceu uma situação que eu não vou poder relatar, porque senão vai me comprometer. Por questões familiares mesmo. E aí, eu fiquei muito, assim, minha avó passou por uma situação complicada e meu esposo passou por uma situação complicada e eu fiquei analisando aquilo e falei, meu Deus, é Deus que olha, porque se de fato tivesse acontecido tudo que tinha para poder acontecer realmente naquela circunstância, meu coração não ia aguentar. Então, assim, o sonho, depois eu parei para analisar, eu falei, meu Deus, o sonho era me revelando isso. Mas a gente não fica atento, porque a gente não tem essa tendência de ficar atento a sonhos. Se a gente tivesse um pouquinho mais de predisposição em entender os sinais que nos são revelados, talvez eles nos fossem revelados talvez nos fossem mais revelados. Mas pelo fato da gente não entender, então a gente tem que sempre pedir muita clareza do Espírito Santo, se de fato é uma revelação de Deus ou não. E sempre saber fazer essa distinção, se não é algo que a gente passou naqueles dias, se não é algo que a gente está sentindo naqueles dias, porque se for algo que estiver ali matutando sua cabeça, a probabilidade se você sonhar é muito grande, né? Então vamos continuar? Ou tem mais dúvidas de sonhos? Gente, eu não sou dessa área, eu não entendo de sonhos. Aí, continuando. Sobre essa questão do Natal, do que ele nos ensina, né? Deus fala de diversas formas aos homens, como eu estava dizendo para vocês. Aos sábios ele se revelou por meio de uma estrela, aos pastores por meio de anjos, a Simeão pelo Espírito Santo. E que a verdade deve ser sempre buscada. Jesus, tanto de água, eu tomo muita água. Essa garrafinha aqui é só de 1 litro. É só 1 litro. O que acontece? Aqui fala que a verdade deve ser sempre buscada seriamente. Porque nesse caso, gente, os sábios, os magos, eles estavam atrás da revelação da profecia. Eles estavam atrás não só da revelação da profecia, como eles estavam atrás de Jesus, que é a verdade. Então, eles estavam atrás da busca da verdade. Os sábios, eles vieram de muito longe, os pastores deixaram seus rebanhos. E o que você tem deixado para ir atrás de Jesus? Então, eu achei muito interessante os magos, que nem tinham sequer conhecimento desse Deus de Israel, com a profundidade que o povo de Israel tinha, foram atrás da verdade, foram atrás de Deus, foram atrás de Jesus, né? De Deus em Jesus. E os pastores também largaram seus rebanhos e foram atrás de Jesus. E você? Tem aberto mão do quê? Tem ido atrás de Jesus como? Com que disposição? O que você tem deixado de fazer para ir atrás de Jesus? E aí, continuando, qual é a finalidade de ir atrás de Jesus? Qual é a finalidade de ir atrás de Deus? Os magos aqui, ó, eles falam que saíram do Oriente para Jerusalém com a finalidade de adorar Jesus.
Esses homens andaram caminhos, e aqui fala caminhos que os deixaram desorientados, caminhos longínquos. Eles andaram muito para adorar a Deus, com essa finalidade, para adorar Jesus. E às vezes a gente acha difícil de sair da nossa casa e ir numa igreja para adorar Jesus. Às vezes você acha difícil sair e entrar no seu quarto e adorar Jesus. Então a gente tem que analisar várias coisas aqui dentro. Parece uma história simples, né? É uma história que a nossa comunidade já relativizou essa história dos magos que saíram. A gente conta até para as crianças. Os magos saíram e foram de encontro a Jesus. Mas a gente não para analisar as nuances, né? As pequenas coisas que existem nessa passagem que nos serve de revelação, que nos serve de testemunho. Esses magos, eles testemunharam uma vontade, um arder em seu coração de adorar a Deus. E eles saíram do lugar e eles foram adorar a Deus. Ide, fazei o ide adorar a Deus. Aí, aqui fala qual era a finalidade: adoração. Os sábios adoraram. Levaram suas ofertas, adoraram ao Senhor. E os pastores deram glórias a Deus. Verdade, muitas vezes arrumando desculpas para adorar o mestre. E esse povo saiu, né, de tão longe. Só a atitude deles quererem sair já foi uma atitude muito nobre. Gente, em falar nisso, às vezes a gente pensa assim, que tem que ser algo estrondoso, né? Bom dia, mãe Ruth. Às vezes a gente acha que tem que ser algo estrondoso para adorar a Deus, e não é. E não é. Um dia a gente até leu aqui em Salmos que fala assim, ó: o simples fato de você querer adorar, Deus já recebe com muito amor, sabe? Ele já fica muito feliz. Porque ontem, por exemplo, eu estava muito cansada na hora de dormir, e eu pensei assim: ai Deus, eu queria tanto falar com o Senhor, mas eu tô com tanto sono. Aí eu lembrei dessa passagem. Ele recebe a sua intenção. A minha intenção era naquele momento poder falar. A minha intenção, ele vê o meu coração. A sua intenção de falar com Deus, se você falar só isso: Senhor, muito obrigado pelo meu dia de hoje. Ele viu o seu coração, ele viu sua intenção, que na verdade você queria falar muito mais. Só que você está cansado, e ele entende, e ele sente. Para Deus, o mais ou o menos, se for de coração, é recebido da mesma forma, porque essa noção, gente, de valor de mais e menos existe para nós. Deus, ele não está preocupado com a quantidade, se você ficou 1 hora adorando ou se você ficou 1 minuto. Ele está preocupado com a qualidade da sua adoração, com o seu coração. Então, o simples fato desses magos terem saído do lugar para adorar a Deus, se ainda assim eles não tivessem encontrado Jesus, eles já teriam cumprido o seu propósito. Pela disponibilidade, pela vontade, pelo agir, pela ação. O que não dá é para ficar sem fazer nada. Falou? E detalhe, gente, oração é o dia inteiro. Oração você faz o dia inteiro, todo e qualquer. Quando me sinto muito fraca, falo muito com Deus sem abrir a boca, sinto no coração, isso mesmo. Você não precisa de ficar também achando: ai, mas hoje eu não tive tempo de falar com Deus. Em toda e qualquer circunstância, o dia inteiro, você está conectado em Deus, você tem que estar com essa ligação direta em Deus. Você não precisa nem de falar, porque Ele está vendo. Então ele vai estar sondando o seu coração o tempo inteiro, se você estiver dando essa abertura, dessa conexão direta com ele, sabe? Banda larga. Ai, Lorena, só você mesmo. Até eu fico rindo de mim, tem hora. Então os pastores deram glória a Deus, os magos gloriaram a Deus, levaram ofertas para Deus. E o que nos ensina também a visita desses magos, que não é pouca coisa, né?
Esses magos, gente, olha só, sabe que outra coisa que eu lembrei? Porque a única pessoa que a gente tem como símbolo de rei e rainha aqui ainda na nossa visão de Brasil aqui, é lá a Rainha Elizabeth, aquele povo lá, né, na Inglaterra. Aí quando tem aqueles casamentos o casamento real, que eles filmam e mostram e tudo mais, a mãe Ruth disse aqui, ó, que bom ouvir isso, Lorena. Às vezes eu falo com ele já encostado no travesseiro e começo a falar com Deus e entregar a ele as pessoas que me pedem orações, e são muitas. Então, pode entregar genérico, ele sabe das intenções do seu coração, mãe Ruth. Não se cobre, porque para ele, a senhora falar muito ou a senhora falar pouco, o simples fato da senhora ter intenção, ele já recebe. Verdade, o Senhor sonda o nosso coração e os nossos pensamentos. Aí, gente, o que eu tava lembrando aqui? Por exemplo, em relação à Rainha Elizabeth lá e esses quando tem casamento real. Não é aquela festa, não é aquela euforia, vem gente de tudo que tem lugar e eles filmam e faz aquela audiência toda, aquela loucura, aquele negócio mais chique lá. O que aconteceu quando Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu, aqui nós estamos falando do rei e do rei, né? A estrela, a nossa estrela da justiça, a nossa estrela da salvação. O que aconteceu? Foi o povo que se mobilizou? Não. Quem se mobilizou foi céu e terra. O que a gente vai ver aqui é que quando Jesus nasceu, os astros entraram em movimento. A estrela se movimentou. Olha, aqui fala, ó, é um acontecimento infinitamente maior do que um casamento real, né? Citando, por exemplo, foi o nascimento do Senhor Jesus e tudo entrou em movimento, só que a gente não vê. Mas até os animais, sabe que os animais sentem, né? Quando vai chover e tudo mais, eles têm essa percepção, nós perdemos essa percepção, eu acredito. Mas ó, muitas pessoas ainda sentem. Os animais percebem quando vai chover. Nesse caso aqui, quando Jesus foi nascer, o céu entrou em movimento, a terra entrou em movimento, as coisas em si entraram em movimento, de forma que os magos saíram do Oriente e vieram a Jerusalém para adorar a Deus. Coração, não sou como os homens que vêem a aparência, eu vejo o coração, filho meu. Dai-me o teu coração, um coração quebrantado e contrito, e que não desprezará o Senhor. Justamente, Ricardo, graças a Deus que você chegou aqui, que você sempre traz umas coisas muito bonitas. Gente, então, continuando. Aqui mostra a vinda do Rei Celeste, né? Como que aconteceu? Nós temos aqui toda essa narrativa em Mateus, capítulo 2. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, endureçais o vosso coração. A vinda do Rei Celeste, como ela aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Então nós vimos aqui, Jesus nasceu em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, e eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém. Então, como aconteceu? Ele nasceu em Belém da Judeia. Os reis magos vieram ao seu encontro. E aconteceu nos dias terríveis de Herodes. Não endurecerás. Eu também fiquei pensando. Eu falei, mas endureceu o coração? Não endurecerás o vosso coração. Quando aconteceu nos dias terríveis aqui então de Herodes, que Jesus nasceu nesse momento aqui, na existência do Herodes, que era tido como o Herodes do mal. Não, é que eles falam, não era Herodes do mal, não. Eles falam grande Herodes, mas é porque ele era bem malvado. Quando ele ficou sabendo que esses reis magos vieram adorar Jesus, ele falou assim, vocês estão indo ao encontro de Jesus? Não, então vão mesmo. E quando vocês chegarem onde ele estiver e for adorá-lo, e voltarem, me avise aonde ele está, porque eu também vou querer adorar esse rei dos judeus. Que queria adorar o quê? Ele queria mesmo era matar Jesus, tanto que ele espera os reis magos voltar. Os reis magos foram avisados
que não era para Jesus voltar, né, junto com seus pais. Por essa razão eles fogem para o Egito, eles vão para o Egito. E aí o que acontece? Quando Herodes deu conta que os reis magos não voltaram, ele manda matar todas as crianças que tinham de 2 anos para baixo. Ontem, pela primeira vez, vi o filme A Cabana. Que filme é aquele? Chorei demais, ele me emocionou muito. Não, é muito lindo aquele filme também, gente. É muito bom mesmo. Meu esposo tinha uma certa resistência em assistir aquele filme, mas quando ele assistiu, o bichinho que chorou também, viu? Meu esposo é sensível com filme, assim. Eu até brinco que eu falo que aqui em casa, nesse sentido, ele é a mulherzinha da relação, porque ele chora numa facilidade em filme. Ele não vai ver isso aqui, então eu posso falar. Mas minha sogra vai ver. Sogra não fica brava. Mas é porque assim, ele é o mais sensível em termos de filme. Eu já não sou tão sensível nesse sentido, mas eu choro à toa também. Mas não de filme, de vida real mesmo. Aí, gente, chorona, manteiga derretida. E aí, gente, sabe o que vai acontecer? Eu vou parar aqui agora já de fazer nosso estudo. Deixa eu até marcar aqui aonde eu parei. Porque não vai dar pra continuar, não vai dar. Nossa, sabe qual que é o problema? Vocês conversam demais. Eu sou sensível com tudo, gente, eu choro por tudo. Porque já tá acabando, falta 6 minutos. Não vai dar tempo de concluir mesmo. Vai ficar a segunda parte pra amanhã. E amanhã eu vou responder as perguntas. Se vocês já quiserem falando mais alguma coisa aí, a gente vai comentando até dar os finalmente aqui, mas não vou nem ficar correndo porque não vai adiantar. O livro ainda é mais profundo, A Cabana, um dos meus prediletos. Engraçado, né, gente? Quando eu li o livro, eu achei um livro bonito, mas eu acho que naquela época, eu não sei, eu acho que eu lia meio que no automático. Porque eu tenho uma sensação de ter lido, mas não lembrar de quase nada. Aí quando eu assisti o filme, eu fiquei assim, nossa. Aí a gente nem sente o tempo passar. Ô, Glória! Eu então sou uma expert na comunicação, porque dizendo o papo que quando você nem vê o tempo passar é porque o assunto tá bom, é porque a coisa tá fluindo. Eu ainda vou te perturbar no privado, tranquilo. Olha, gente, só não me perturbe agora. Assim, pode me perturbar, mas eu só vou responder depois do almoço. Porque saindo dessa live, né? Tem que fazer almoço. Não é o problema, é a solução. Falar sobre Deus sempre é muito bom. Não, e eu tinha plena consciência de que falar no Novo Evangelho aqui, o Novo Testamento, então, a gente ia ficar bem mais assim, curioso, porque tem as histórias mesmo, né? Os Salmos, acabava que eu trazia, vez ou outra, para vocês as histórias, mas não é igual, né? Nem se compara, na verdade. E isso aqui que a gente está fazendo também de conversar é sempre muito bom, porque pode ter dúvidas, né? Pode ter uma contribuição da fala de um e de outro. Eu viajei no livro, me aprofundei, fazia uma viagem e me imaginava na cabana. Ah, isso sim, isso eu me imaginava. Gente, eu via a cabana e ficava com medo de ser um filme de terror. Ai, não. Mas realmente a capa do livro ela é um pouco sombria para a finalidade dela. Do filme eu já não lembro exatamente. Pessoal, para quem foi entrando aí no final, depois se tiver oportunidade eu vou deixar a live salva. Volta no início da live para vocês verem que eu falei sobre um filme que eu achei bacana para vocês depois aí terem a oportunidade de assistir, se achar viável e tal. E foi muito bom aqui, eu tô gostando bastante de fazer esse estudo com vocês. Eu acredito que a gente vai crescer bastante aqui, em termos de fé mesmo, porque vocês crescem em termos de conhecimento e eu vou crescer cada vez mais também aprendendo com vocês, porque no que eu me predisponho a ensinar, eu me forço a entender mais ainda, né, a buscar mais sentido, mais compreensão. Mas eu achei tremenda essa revelação aqui hoje. Eu já mentalizei, porque hoje, eu pensei que era, não é de terror, eu pensei que era, é lindo, Pedro. Se você ainda não assistiu, nossa, você vai adorar, é muito lindo esse filme. Aliás, você vai amar. A Cabana, é muito bom. E aí, gente, o que acontece? Eu já mentalizei, porque hoje tem live do Reinhard, nossa,
Heinrich Hitler, hoje tem live dele às 7 horas, se não me engano, eu acho que é às 7 mesmo. O Pedro aí, que é seguidor fiel dele, deve saber melhor do que eu. Os comentários hoje tá que some. Normal, Ricardo, normal. Aí por isso que eu tô que conversa aqui, porque eu vou lendo comentários de todo mundo e vai todo mundo interagindo. A Keila disse aqui, muito bom, Lorena, que bom que vocês estão gostando. E aí, sobre o Heinrich Hitler hoje, ele falou que vai responder perguntas. Então eu já mentalizei que ele vai responder a pergunta que eu vou fazer sobre os astros. Perguntar se os astros têm alguma relação, porque eu já encontrei outra coisa também na Bíblia que fala sobre os astros. Uma vez eu estava mexendo na Bíblia e lá falava sobre os lunáticos. Os lunáticos eram pessoas que ficavam doidas com a lua. Eles percebiam que essas pessoas ficavam doidas com a lua. E aí eu fui buscar embaixo a explicação. Tinha uma explicação, trazendo para a linguagem dos nossos dias atuais. Os lunáticos seriam os epiléticos. Só que por quê? Que naquela época eles percebiam que essas pessoas tinham crises convulsivas com a lua. Então eu fiquei meio intrigada com essas coisas, sabe? Tem alguma relação? Ricardo, inclusive você que chegou aí depois, se tem alguma relação dos astros, da lua, se tem alguma coisa relacionada assim, que de fato faça interferência com a nossa vida e que tenha embasamento na Bíblia, porque é uma coisa que eu vejo que nas igrejas, é lógico que eles não falam, não enfatizam, mas eu fico pensando que não faz sentido existir tanta coisa, tipo tantos planetas, cometas e etc e tal, se não tiver uma serventia para isso tudo, né? Deus não criou isso sem propósito, tem alguma coisa aí. E aí eu fico querendo entender. E aí hoje eu vou perguntar pro Heinrich. Olha, gente, acabando aqui, me achei com a Lorena, minha mentora. Gente, tô apaixonada em você, mulher. Tô aprendendo muito com você. Você tem a luz que transborda em você. Ô, gente, obrigada. Eu fico feliz por poder ajudar. E tá acabando.